bem, vamos fazer agora o estudo do índice de indeterminação do sujeito e posteriormente da partícula apassivadora. Muitas vezes a gente confunde esse SE, esse tracinho C, que a gente acha que ele pode ser índice, ele é partícula. Vamos de uma vez por todas conseguir entender quando nós teremos índice de indeterminação do sujeito e quando nós teremos partícula apassivadora. Observe aqui comigo, ó. Ocorre índice de indeterminação do sujeito com os verbos intransitivo, de ligação, transitivo indireto ou transitivo direto com objeto direto preposicionado, desde que o verbo esteja na terceira pessoa do singular, seguido do SE. Vamos então tentar entender aqui aplicando ao texto. Necessita-se de cargos. Necessita-se de quê? De cargos. O objeto é indireto. Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto está na lista, certo? Ele está na terceira? Ele necessita. Está. Está na lista dos verbos que originam índice de indeterminação do sujeito e ele está na terceira pessoa. Então, esse Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, é porque o sujeito dessa frase é indeterminado. Índice de indeterminação, sujeito indeterminado. Vamos comigo aqui, ó. Necessitam-se de cargos. Necessitam-se de quê? De cargos. O objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Mas para que nós tenhamos esse Czinho como índice, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. E esse verbo aqui não está no singular. Olha aqui, muita gente acha que, inclusive, a frase certa seria a segunda e não a primeira. E observe, a segunda está errada. Porque para que eu tenha a correção com o verbo transitivo indireto, eu tenho que ter o verbo na terceira pessoa do singular. Prejudica-se aos alunos. Repare que dá para tirar a preposição, prejudica-se os alunos. Quando a preposição ela é expletiva, ela é um charme do objeto direto, nós chamamos esse objeto de objeto direto preposicionado. Beleza. Verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado está na lista do índice. Resta saber se o verbo está na terceira seguido do C. Está. Então, o Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Obviamente, sujeito indeterminado. Vive-se melhor no DF. Vive-se como? Melhor. Adjunta adverbial de modo. Certo. Vive-se melhor onde? No DF. Adjunta adverbial de lugar. Viver tem sentido completo. É verbo intransitivo. Com verbo intransitivo na terceira, esse Czinho funciona como índice de indeterminação do sujeito. Com verbo intransitivo na terceira, esse Czinho funciona como índice de indeterminação do sujeito. Certo. Era-se feliz na infância. Ó, alguém que eu não sei quem é, era feliz na infância. Certo. Então, ó, verbo de ligação mais predicativo, verbo de ligação. Verbo de ligação está na lista, professor? Está na lista do índice. Beleza, mas o verbo tem que estar na terceira. Vamos ver se está. Ele era. Está na terceira. Terceira do singular, seguido do Czinho e é de ligação. Índice de indeterminação do sujeito com sujeito indeterminado. Observe, nós só poderemos ter índice de indeterminação do sujeito com sujeito indeterminado quando nós tivermos verbo transitivo indireto, transitivo direto com objeto direto preposicionado, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Além disso, esses verbos precisarão estar na terceira pessoa do singular, seguidos do SE. Quando isso acontecer, esse Czinho será índice de indeterminação do sujeito e o sujeito será indeterminado. Faça este exercício. Muito bem, fez a análise? Precisa-se de quê? De pessoas, objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Está na terceira, então o Czinho conseguiu ser índice de indeterminação do sujeito. Mas nós poderemos ter índice de indeterminação do sujeito com verbo no plural? Não. Então essa segunda frase está errada. Se você marcou assim, acertou. As outras três estão certas. Estima-se aos amigos, ó, estima-se os amigos, dá para retirar a preposição? Se a preposição é expletiva, então é porque aqui nós temos claramente o quê, minha gente? Fácil, fácil, ó, objeto direto preposicionado. O verbo transitivo direto,
certo? Verbo transitivo direto com objeto preposicionado na terceira do singular, o Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Morre-se quanto? Menos, advérbio de intensidade. De quê? De câncer, de Hansen. Nós temos um advérbio de causa. Quando? Hoje, advérbio de tempo. Morrer tem sentido completo, verbo intransitivo. Intransitivo está na lista. O Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Continua-se calmo. É calmo, está calmo, verbo de ligação e predicativo. Na terceira do singular, o verbo de ligação, o Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Neste exercício, 4 certas e apenas a segunda errada. Aí está a correção do exercício. Dê pause na tela se não conseguiu acompanhar a minha verbalização na correção. Vamos agora estudar a partícula apassivadora, certo? Então vamos observar, ó, teremos partícula apassivadora quando o verbo transitivo direto concorda em número, ou seja, singular e plural, com o substantivo não preposicionado a que ele se refere. Certo, vamos lá. João vende esta casa. Quem vende esta casa? João, sujeito determinado e simples, certo? Ele vende o quê? Esta casa é o objeto direto. Beleza. Certo até aqui? Vamos juntos. Objeto direto. Vende-se esta casa. Vende-se esta casa. Esta casa é vendida. Certo? Vamos entender, ó. O verbo é transitivo direto. Ele está no singular e o substantivo não preposicionado, porque esta é pronome, não é preposição. O substantivo não preposicionado também está no singular.